o que te levou a decidir escrever sobre isso de maneira aberta, né? Numa época que falar de saúde mental não era não estava tão em voga quanto hoje, né? Bom, como editor, eu sempre tive a ambição de ser escritor também. O que não necessariamente é uma coisa boa. Por quê? Não, porque às vezes o Max Perkins, né, que foi o editor lendário que inventou Fitzgerald, que descobriu Fitzgerald, Hemingway, Thomas Wolfe, ele perguntaram para ele: por que você não escreve livros? Por que você não é escritor? Ele falou: porque eu sou editor. Eu não escrevo porque eu edito. Então, é uma combinação difícil. O tempo de leitura que você precisa para desempenhar o trabalho de editor é bem significativo. Mas eu tinha essa ambição. Fiz 2 livros infantis, um deles autobiográfico chamado Minha Vida de Goleiro, um livro que eu gosto ainda hoje. Aí fiz 2 livros de contos que eu acho que são medíocres. E aí eu tinha essa vontade de escrever sobre meu pai. Meu pai tinha depressão e tentei fazer romances, que a história do meu pai, na sobrevivência da guerra, a depressão, que ele era um personagem, mas nunca deu certo. E aí um dia eu tive essa ideia de que se eu contasse a história da minha depressão, eu poderia estar falando da depressão do meu pai, ou de um trauma intergeracional que vem da morte do meu avô, afetou não só meu pai, mas as irmãs dele. E, de alguma maneira, não sei se tem muita discussão, provavelmente tem questão genética, hereditária, né, na depressão. Mas aí eu acabei caindo, o livro ficou mais sobre a minha pessoa do que sobre a do meu pai. Mas o meu pai, de alguma forma, é a sombra presente na minha literatura, porque mesmo nos contos ele aparece vez por outra como personagem. 2 ou 3 contos tem meu pai como personagem principal. E aí o livro acabou desviando para a minha depressão, mas o André está lá, presente de alguma forma. Muito bom. E vocês publicaram, né? Vocês foram a casa que publicou aqui no Brasil um livro lapidar sobre o tema, que é o Demônio da Meia-Noite, né? Que é um baita livro. Um baita livro. Demônio do Meio-Dia. Demônio do Meio-Dia. É um livro extraordinário. Demônio da Meia-Noite. É um livro extraordinário do Andrew Solomon. E uma das grandes conquistas ou coisas que me aconteceram foi me transformar num amigo quase íntimo do Andrew. Olha. Eu vou sempre encontro com ele toda a ida minha a Nova York. Trocamos o zap ontem à noite. Como eu sou deprimido e ele também, falamos disso, mas não só disso. E foi um cara que me ajudou muito com o livro O Ar Que Me Falta, que foi publicado nos Estados Unidos com um texto de contracapa dele, né? Falar em publicar nos Estados Unidos, o primeiro leitor vai sair nos Estados Unidos. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa edição. Quem vai publicar lá? Deve ser a Random House, eu imagino. É um selo da Penguin Random House que se chama Penguin Press. É um selo muito bom. Foi o mesmo que publicou O Ar Que Me Falta. Mas a edição lá sofrerá cortes, porque no primeiro leitor eu conto são 11 perfis, né? E entre os 11 tem 2 textos são 10 perfis, 11 capítulos. Tem 2 capítulos sobre o Caio Graco, que foi o meu chefe na Brasilense, um pioneiro, né, da edição no Brasil. Tem um texto sobre o Jorge Zahar, tem um texto sobre Zé Paulo Paes, o próprio Rubem Fonseca. Os textos sobre Paulo Francis, esses textos foram todos tirados da edição americana, e eu compreendo, porque não tem muito apelo para o leitor americano.
Sai no ano que vem. Nesse caso eles vão manter o título, né? Vai ser The First Reader, porque no Ar Que Me Falta não foi encontrado um título adequado na tradução. Como ficou o Ar Que Me Falta? Ficou The Absent Moon, a Luar Ausente, ou a Lua Ausente, que é uma passagem do livro exatamente sobre a prisão do... É uma passagem de um livro que eu quis escrever e nunca consegui, um desses romances. Sim. É o nome desse livro, Sim. que iria se chamar Luar Ausente. E ele está citado no meio do Ar Que Me Falta com uma parábola a respeito da morte do meu avô. Então foi um título que eles encontraram e eu fiquei felicíssimo, porque super criativo, né, a partir de uma passagem do livro. Já acorda no caos da timeline, né? Quer tomar seu café tranquilo? Matinal no Amado Mundo. Comece seu dia com informação, não com desespero. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.